Bom, antes de entrar na palavra, eu só quero... Eu não sei porque eu vou falar. Eu já fiquei bastante... pensei bastante se eu ia falar isso ou não ia, mas desde quando eu comecei, que eu fui convidado para trazer a palavra, essa mensagem veio na minha cabeça assim, e daí hoje eu fiquei ainda lutando para se eu entregava ou não entregava, mas eu vou falar. Às vezes pode chocar um pouco, mas foi algo que eu vivi e que aconteceu comigo, que eu espero que não aconteça com vocês, mas que sirva de uma lição. Que muitas vezes a gente, quando vem algum pregador na frente, a gente olha para o pregador e leva em conta muito o jeito dele, a aparência, a idade, o jeito de falar e muitos aspectos que não tem nada a ver com o que deveria ter a ver, que é com a palavra de Deus. A gente olha para o exterior e não leva em conta o interior, não leva o que é o principal. Se Deus usou até uma jumenta para falar com uma pessoa, um Balaão, imagina um ser humano. Então, quando aconteceu isso comigo, de eu olhar para o pregador, uma vez eu estava num encontro com Deus, e eu não sei por que eu meio que veio um sentimento de soberba, assim, de me achar e achar que aquele pregador lá não ia falar comigo. E daí eu fiquei olhando para o exterior e aquilo tocou em mim. Daí ele começou a falar e não falava tão bem, não tinha uma oratória assim boa. E daí eu comecei a pensar, não vai rolar, não adianta. E sabe, o humano falando, a carne falando, não adianta, não vou prestar atenção. Às vezes a gente acha, porque é muito novo, porque ele nunca teve tanta experiência, ou não sei, tipo um monte de coisas, nada a ver com a palavra. E daí quando aquela pessoa começou a falar do jeito dele, cara, eu caí num choro. Aquilo começou a me libertar de uma forma assim, de eu pensar, a palavra de Deus é tão simples e a gente que dificulta. A gente olha para o que não é, para onde a gente não deveria olhar. A gente em vez de olhar para a palavra, a gente olha para o exterior, para o homem, e a gente muitas vezes não recebe a mensagem que Deus quer entregar porque a gente olha para o lado errado. E é justamente isso. O que eu quero falar não adianta a gente olhar para o exterior, o que importa é a mensagem. Amém. E Deus, se vocês receberem como palavra de Deus, pode ter certeza que Ele vai falar com cada um aqui, amém? Amém. Bom, a palavra para hoje, como já foi colocado no banner, a primeira palavra, eu vou usar dois textos bíblicos como principais, que primeiro é Deuteronômios 28, 1 e 2, que esse já estava no banner. E depois eu vou para Reis, 1 Reis 6, 1 e 7. Eu vou começar por Deuteronômios 28, 1 e 2. Amém? Amém. Posso? Amém. 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 Glória a Deus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém. Agora, 1 Reis 6, 7. 6, 1 e 7. Diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zivre, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Agora é o 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificava. Amém. Pode se sentar. Essa mensagem tem a primeira parte, foi uma mensagem que eu ouvi num Labaredas. Eu não lembro de que ano que era. Eu só lembro da lição que essa mensagem trouxe para mim. Era o reverendo Narciso Parisotto, que é o nosso presidente estadual, ele que levou essa palavra no Labaredas. E eu lembro que a nossa igreja, a gente se reuniu, todo mundo perto assim, e um monte de gente foi tocado por essa palavra, que é esse primeiro ensinamento que eu quero conversar com vocês, e que eu não lembro bem
a mensagem bíblica, o texto bíblico que ele utilizou, mas eu creio que é esse que eu li por segundo, que era 1 Reis 6, 1 e 7. Mas eu lembro muito o ensinamento que teve essa palavra para mim. Amém. Que é o seguinte: quando a gente lê 1 Reis 6, 7, a gente encontra a história, encontra a passagem que Salomão estava com o desejo de construir um templo. E ele contratou, se a gente olhar, acho que é em 5, no final do capítulo 5, diz que o Salomão contratou mais de 30 homens, ele pegou 30 homens de Israel, ele pegou mais 30 mil homens de Israel, pegou mais 70 mil homens para só cortar pedras, outros para preparar árvores. Tipo, era uma obra gigantesca, era uma obra enorme, em que ele chamou muitas pessoas para fazer isso. Mas o interessante é que nessa passagem que a gente leu, nesse texto que a gente leu ali, 1 Reis 6, 7, ele fala que essa obra, que o templo foi construído, mas aonde o templo foi construído não se tinha barulho. E uma das coisas que mais acontece quando você está construindo um edifício ou fazendo uma obra é barulho. A quantidade de barulho, quando a gente, às vezes, tem um vizinho lá no apartamento onde eu moro, no prédio onde eu moro, eles tem até horário, porque incomoda, o barulho incomoda muito. E a gente sabe quando alguém está fazendo alguma obra, quando tem barulho, furadeira, marreta, martelo, e tem um monte de barulho. Só que nesse episódio aqui, Salomão construiu o templo todo sem barulho. Mas o porquê e como que ele fez isso? Ele pegava e as pedras ele tratava na pedreira. As madeiras era tratado tudo na pedreira, que era longe, era um lugar distante do templo. E eles só traziam e encaixavam. Então, se uma pessoa dali de perto, que morasse perto do templo, olhasse, ou se eles colocassem os taludes na frente, assim, os tapumes na frente, ninguém saberia o que estavam construindo ou se estavam construindo. Só iam ver o movimento, mas não iam ver barulho, não iam ver a incomodação que uma obra traz. E esse texto traz uma mensagem para a gente que ele está aqui não está por acaso. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem um propósito. Amém. E para essa mensagem que quer dizer o seguinte, que esse foi o ensinamento que foi passado pelo nosso presidente lá naquela ocasião em Labaredas, que muitas vezes Deus age na nossa vida, mas a gente não vê barulho, a gente não vê movimento, a gente não vê nada. Por quê? Porque está acontecendo em um outro lugar. Você muitas vezes está orando para que aconteça algo, ou Deus já prometeu algo para a sua vida, Ele está trabalhando na sua vida, mas você não vê nada, não vê acontecer. Você não acha, tu olha e nada está acontecendo. Mas, por quê? Porque está acontecendo em um lugar distante. Ele não está acontecendo a olhos nus ali. Não está acontecendo na tua frente, não tem barulho, não tem incomodação, não tem sujeira, não tem nada. Mas Ele está agindo. Deus está agindo. Assim como aconteceu na construção do templo, as pessoas olhavam e parecia que nada estava acontecendo, que nada estava sendo preparado. Assim é na nossa vida também com Deus. Deus já prometeu e Deus está trabalhando, e por mais que você não veja, Deus está fazendo algo para entregar as pedras como deve ser. E é engraçado como essa lição ela está repleta de diversos livros da Bíblia. Eu trouxe alguns só para a gente ter uma noção, porque quem não sabe, eu sou advogado na prefeitura de Barra Velha, alguns denominam procurador do município de Barra Velha, e eu sou advogado lá. Então, na minha área, preciso de bastante. Eu trabalho muito com provas. Tipo, fez uma alegação, precisa ter provas. E por isso eu quero trazer para vocês essas provas desse ensinamento. E não é somente nesse episódio aqui, mas vocês vão ver como Deus muitas vezes trabalha e trabalha no silêncio. Ele trabalha muitas vezes a gente não vê. Mas a gente precisa fazer a nossa parte e Ele vai fazer a dele. E Ele vai ver. Por mais que a gente não esteja vendo acontecer, Ele está trabalhando. O primeiro episódio que eu trouxe, que eu separei,
aconteceu com Josafá. Está em 2 Crônicas 20. Em 2 Crônicas 20 conta o episódio em que Josafá soube que ele estava sendo atacado por Moabitas, Amonitas e Meunitas. Um grande exército estava se armando, se organizando para ir atacá-lo. Eram praticamente 3 exércitos grandes, gigantes, para ir contra ele, para derrotar o povo de Israel. E Josafá começou a se desesperar. E ele começou a pensar, vai chegar esse povo aqui, a gente não vai conseguir derrotá-los, a gente não vai dar conta de derrotá-los, a gente vai morrer. E o povo também começou a se desesperar. Até que eles foram buscar ao Senhor e muitas pessoas começaram a se levantar. E teve uma pessoa que se levantou e falou: olha, Deus fala hoje para vocês se prepararem e irem para cima, porque Deus vai dar vitória para vocês. E o povo começou a receber. E Josafá começou a receber essa palavra também. E Deus começou a tratar no coração dele essa verdade. E ele começou a se preparar. E até que ele chegou no dia em que ele estava preparado para ir para a guerra mesmo, para levar todos os guerreiros para ir lutar contra esses povos que estavam vindo contra eles, para já encontrarem um lugar propício para derrotar. E Deus falou: vai, que eu vou te dar vitória. E ele foi, preparou o povo, só que ele fez diferente. Deus falou: olha, vocês podem ir, eu vou dar vitória, mas vocês não vão precisar nem lutar. Vocês só vão chegar lá e já vai estar tudo acabado. Vocês só vão pegar os espólios. E ele pegou e colocou os levitas na frente, ele escolheu alguns homens, e os homens começaram a cantar. E quando os homens começaram a cantar, os povos, Deus foi armando ciladas para eles, e cada um desses povos, os guerreiros dos outros povos, foram se matando. Aos poucos, cada um ia se enfrentando e o povo todo ia morrendo, os guerreiros que iam vir contra eles iam morrendo, até que chegou em um momento em que eles mesmos começaram a se atacar. Então, quando Josafá e os guerreiros eles estavam fazendo o que Deus tinha determinado, o que Deus tinha falado para eles fazerem, que era ir em direção à luta, Deus começou a agir. Por mais que eles não tivessem visto, eles não viram os povos se matando, mas Deus estava agindo. E é justamente isso, esse é um dos textos que comprova isso. A gente age no que Deus fala e Deus faz a parte dele, por mais que a gente não veja. Deus estava agindo e estava fazendo com que esses povos começassem a atacar um ao outro e se matar mutuamente, até que eles chegaram em um momento quando eles chegaram num lugar onde eles viram, agora a gente vai enfrentar. Quando eles olharam, todos estavam mortos. Eles só foram lá, pegaram os espólios e levaram para casa, porque Deus deu a vitória, Deus agiu. Um outro momento, que eu acho que é bem possível que vocês conheçam, fala sobre, está em Juízes 7, conta a história de Gideão e os 300, que não é os 300 de Esparta, que a gente vê o filme, mas é Gideão, em que ele tinha à sua disposição milhares de guerreiros. E Deus foi falando com ele e falando: olha, os midianitas, todo mundo falava que os midianitas queriam atacá-los. E Deus pegou e falou: olha, prepara o povo que a gente vai para a luta e vai vencer eles, vai vencer esse povo. Só que daí ele pegou e separou milhares de pessoas para ir para a guerra. Só que Deus pegou e falou: não, é muita gente. Foi diminuindo, até que chegou em 300 homens. E Gideão já estava, quando tinha milhares, ele já não estava confiante. Agora com 300 ele estava menos confiante ainda. Aí Deus pegou e falou: olha, eu vou te dar vitória, mas eu preciso que você vá para a guerra, preciso que você faça a sua parte. E se você não está confiante, então pegue e vá até o povo, vá disfarçado, vá até esse povo inimigo e converse, escute as conversas como está lá. E ele foi, começou a se misturar, o povo não reconheceu, e ele começou a escutar as conversas do outro povo. Até que dois amigos estavam conversando e ele ouviu, né? Um amigo contando um sonho. Ele disse: hoje eu sonhei que tinha um pão cevado, esse pão cevado vinha rolando até que caía, dava na nossa tenda, no nosso acampamento, e derrubava todo o nosso acampamento. E daí ele pegou e falou: olha, eu interpretei isso como, essa pessoa contando, né? Interpretei isso como Gideão e sua espada e seus guerreiros vindo nos destruir. Então ele viu que o povo inimigo estava com muito medo, e ele viu que Deus estava agindo.
Por mais que ele não sentisse, porque quando ele estava com o povo dele, ele não via isso acontecendo, mas Deus estava trabalhando. E ele falou, não, é agora. Ele pegou os 300, fez toda uma estratégia, que a gente já sabe, ele fez como cercar assim, todo o arraial lá, cada um pegou sua tocha, pegou seu cântaro e fizeram uma algazarra, o povo mesmo, o povo inimigo, ficou com tanto medo que eles começaram a se matar. Começaram entre eles se matar e muitos saíram correndo. Os que saíram correndo, eles pegaram no meio do caminho e Deus deu a vitória. Tudo porque ele acreditou, ele fez a parte dele e Deus agiu, mesmo ele não vendo. Deus agiu fazendo com que essas pessoas tivessem medo, os inimigos tivessem medo. Uma outra prova, Josué 6, conta a história de Jericó, que é aquela onde tinha a muralha e as pessoas estavam lá, ficaram rodeando a muralha durante dias e nada acontecia, e durante 7 dias eles ficaram fazendo a mesma coisa. Eles não falavam nada, mas eles só obedeciam o que Deus tinha determinado, ficaram rodeando. Até que um momento, no 7º dia, eles começaram a berrar e começaram a gritar, e a muralha ia cair do nada. Imagina uma muralha, um muro hoje já para derrubar, já é difícil, com uma marreta. Uma vez eu fui ajudar um amigo a quebrar um muro lá com uma marreta, a gente levou o dia todo e olha, foi difícil. Imagina a muralha naquele tempo, e a muralha cair do nada. Por quê? Deus agiu, e Deus estava agindo, já durante um período, durante esses 7 dias, Deus estava agindo. Por mais que eles não vissem, por mais que eles não sentissem acontecendo, Deus estava ali agindo. Êxodo 14, mais uma prova. Quando Moisés tirou todo o povo, eles estavam indo em direção a Canaã, estavam fugindo do povo do Egito. Quando eles chegaram na frente do mar, Deus pegou e falou, olha, vai, eu vou fazer com que o mar se abra e vocês vão passar a pés enxutos. E eles foram confiando na palavra de Deus. Só que imagina vocês, atrás estava o povo do Egito e na frente estava uma muralha de água. E quem vai dizer que aquilo dali vai abrir? É muita confiança. Mas mesmo assim, eles fizeram. Moisés foi com o povo, e o povo já querendo matar Moisés, porque eles olhavam para trás, olhavam para frente, não tinha saída. Eles pensaram, esse cara trouxe a gente aqui só para matar a gente. E começaram já a querer matar Moisés. Até que, quando ele confiou, quando ele foi, ele só levantou o cajado, Deus já estava trabalhando. Segundo a Bíblia diz que durante toda a noite já ventava, um vento forte, até que no momento quando ele ergueu o seu cajado, ele estendeu a mão, o mar se abriu, e eles conseguiram passar, e depois os egípcios foram, só que morreram porque o mar caiu sobre eles. Mais uma prova de que Deus age, mesmo eles não vendo, ele age no silêncio, e a gente não vê muitas vezes. Naamã é outra prova. Ele chegou lá, estava com lepra, ele foi até Eliseu, e Eliseu chega e fala para ele, olha, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes que você vai ser curado. Aí ele ficou contrariado, brigou, fez um monte de coisa, reclamou, aí até que no final um servo dele pegou e falou, olha, se fosse algo difícil você não faria, por que você não vai lá e faz algo que é fácil? Vai lá e se banha 7 vezes, e daí ele meio que foi contrariado, e só que certo foi pensando, né? Eu vou lá, vou me banhar 7 vezes, mas eu sei que não vai acontecer nada, eu vou voltar e vou matar esse Eliseu. Aí ele foi, chegou lá, começou a se banhar, a primeira vez não aconteceu nada, a segunda vez não aconteceu nada, e foi. E toda vez que ele baixava, de certo, ele olhava para ele e nada acontecia, mas Deus estava agindo. Até que quando ele fez tudo o que Deus, ou que o servo de Deus tinha falado, tomar banho 7 vezes, se banhar 7 vezes, aconteceu. Durante toda a Bíblia existem provas, existem momentos, relatos que demonstram isso. Deus age por mais que a gente não veja. E todas essas passagens demonstram isso. E por mais que a gente não veja, Deus está agindo. Eu não sei o que Ele tem falado com cada um de vocês, eu não sei o que Ele tem prometido para vocês, mas pode ter certeza, por mais que não esteja acontecendo nada a olhos vistos, você não esteja vendo, Deus está na pedreira, trabalhando na pedra, fazendo com que aquela pedra esteja pronta para no momento em que você agir, Ele vai trazer a pedra para concluir a sua obra. Essa é uma
E a lição que eu tirei daquela vez do Labaredas. Só que todos esses textos têm também uma segunda lição que tem a ver com o primeiro texto que a gente leu, que sai em Deuteronômio. Se a gente olhar e analisar todas essas passagens, todas as vezes Deus falava algo e essas pessoas só viam o sobrenatural de Deus acontecendo porque elas faziam a parte delas, elas obedeciam. Se elas não obedecessem, pode ter certeza que elas não veriam. Se Gideão não tivesse a coragem de ir para a guerra, não teria acontecido o sobrenatural de ele derrotar milhares de pessoas, milhares de guerreiros com 300 homens. Se Josafá não tivesse a coragem de obedecer a Deus, de ir para a guerra e colocar levitas na frente, que era uma loucura, se ele não tivesse escutado a palavra de Deus e obedecido, como fala em Deuteronômio, ele não teria conseguido ver o sobrenatural de Deus. E é justamente isso que muitas vezes nos falta. Deus dá a mensagem, Deus dá a direção, Deus fala o que nós temos que fazer, e muitas vezes a gente não recebe o sobrenatural de Deus porque a gente não obedece, porque a gente não segue a direção. A gente é muito de olhar para as circunstâncias e ver acontecendo. A gente precisa ver a prova, a gente precisa ver acontecendo para daí, não, agora eu vou. A gente precisa escutar o barulho para daí começar a agir, quando na verdade Deus trabalha com o contrário. Ele passa a direção e ele tem a palavra dele, que ele vai cumprir. Se ele passou a direção e você fazer o que ele determinou, vai chegar no final, você vai receber a pedra que ele trabalhou lá na pedreira, que você não viu barulho, você não viu estardalhaço, você não viu nada, mas no momento exato ele vai te entregar. E todas essas passagens demonstram exatamente isso. A pessoa agiu de acordo com o que Deus tinha determinado e o sobrenatural aconteceu. Imagina se cada um desses aqui tivessem olhado e pensado, não, isso é loucura. O Gideão mesmo, eu fico pensando, 300 homens contra milhares, cara, é muita loucura. Tu pensar assim, na época que eu era criança, eu era meio metidinha a briga, né? Já com um eu já não dava conta, imagina as milhares, imagina 1000 ou 10 pessoas. É muito difícil. E Gideão, mesmo assim, ele tomou coragem e fez o que Deus tinha falado. Deus pegou, passou a direção e esperou que Gideão concluísse, porque queria agir na vida de Gideão, no povo de Israel. E todas as vezes em que Deus passa para a gente uma direção e a gente coloca em prática, a gente conclui, pode ter certeza que Deus vai fazer. Porque assim como Deuteronômio fala, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, né? Nessa passagem aqui a palavra mandamentos pode ser a questão dos 10 mandamentos, mas pode ser também as determinações, as direções que Deus nos dá. Deus continua, o Espírito Santo continua falando com cada um. E particularmente, não é a mesma mensagem, muitas vezes não é a mesma para o esposo e para a esposa, para o marido, para o filho e para a mãe. São determinações diferentes, porque ele age na vida de cada um de maneira diferente. E ele passa a direção, e se a pessoa fizer, como eu falei, vai chegar e o sobrenatural vai acontecer. Uma vez eu estava escutando uma pregação do Rodolfo Abrantes, e ele contou, toda vez que eu fazia célula, eu falava sobre a questão de falar para as pessoas de Jesus e de conversar com as pessoas. Quando a gente recebe, às vezes o Espírito Santo nos fala no nosso ouvido, vai lá e fala tal mensagem para aquela pessoa, né? Eu contava essa história que me marcou também, que o Rodolfo Abrantes disse que uma vez ele estava pregando lá em São Paulo e eles estavam falando sobre missões. E uma menina pegou e contou uma história que parece absurda, mas é o que acontece. E a menina disse que ela chegou e estava no carro, acho que ela tinha uns 18, 19 anos, ela estava indo para a casa da mãe, até que na rua, assim, do nada, ela pegou e
viu que estava faltando um pouco, a gasolina estava pouca, ela pegou e resolveu abastecer, foi até o posto, estacionou ali, ninguém veio atender, ela pegou e foi procurar o atendente lá no posto, entrou, ninguém veio atender e tal, até que daí ela estava bastante conectada com Deus, né? Daí até que o Espírito Santo pegou e falou para ela, planta bananeira. E a menina, não, tá, alguma coisa está de errado, né? Por que isso, né? Por que fazer isso? Daí ela disse, não, deve ser coisa na minha cabeça. Até que veio de novo essa voz, e falou, planta uma bananeira. Aí ela pegou, tá, vou plantar. Pegou e plantou a bananeira, ficou plantando, tipo, ela não era uma profissional na área, então ficou, tentava plantar, caía, plantava um pouquinho, caía, até que ela estava assim, tipo, terceira, quarta vez tentando plantar a bananeira, ficar um pouquinho pelo menos, do nada assim, uma bandeja cheia de pratos, de copos, cai assim, se espatifa os pratos e copos, aí a menina leva um susto, né, e daí a pessoa que estava carregando isso pega e começa a chorar e cair em prantos, e ela pega e fala com essa que era a atendente, né, e pergunta, tá, o que aconteceu e tal, dela, olha, eu estava lá na cozinha, estava lavando esses pratos, estava falando, pensando em desistir de tudo e tal, só que daí eu pensei, não, vou tentar a última vez, vou fazer um desafio com Deus, eu sei que não vai acontecer, mas é isso que eu vou tentar. Pegou e falou, vou fazer uma coisa absurda, se eu chegar lá na frente, tiver alguém plantando bananeira, eu acredito que Deus existe, vou mudar minha vida e vou procurar uma igreja e vou seguir os caminhos de Deus. E é justamente isso que às vezes a gente acha que é absurdo, que a gente pensa assim, não tem nada a ver, mas é justamente o que Deus quer. Enfrentar milhares com 300, às vezes é absurdo, mas para Deus é justamente o que Ele quer. Ele quer obediência. Ele quer que você siga o que Ele está determinando, porque Ele sabe lá na frente a pedra que Ele está preparando para você, para o tempo que Ele tem preparado para você, para o sobrenatural que você tem, que Ele tem preparado para você. Se você fizer o que Ele determinar, pode ter certeza que, como fala no versículo 2, diz assim, se você obedecer e tal, aí todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor e ao seu Deus. Tem algumas versões que falam, elas correrão atrás de você. É engraçado que a gente geralmente é que corre atrás de bênção. A gente é que vai e tenta e vai para uma igreja, vai para outra e vai para monte, vai para um monte de pregações e tenta, a gente corre atrás da bênção, quando na verdade esse texto fala exatamente ao contrário. Olha, se vocês obedecerem, seguirem a minha voz, seguirem o que eu estou determinando, as bênçãos é que vão correr atrás de vocês. Amém? É justamente isso que Deus quer falar com cada um. Amém?